Voltando. Parece que a conexão do Márcio caiu. Então a gente vai fazer de novo. O bom é que a gente ganha um pouquinho mais de tempo, né? Mais 10 minutinhos aí. E como eu estava falando, penso que vale muito a pena a gente pegar esse gancho, né? Porque... Vamos lá, Márcio. Aí, Uhum. você tá me ouvindo? Tô Agora ouvindo sim. agora. Normal. Sei lá o que aconteceu. Mudo pra Ah, mim aqui. conexão. É, pode ser. Então, a gente estava falando que tem, que parece que nasce com dom, tem gente como Salomão Sim, que orou, né, e pediu e Deus deu sabedoria. Deus se agradou, né, sim. disso, porque a gente pediu riquezas humanas, enfim, materiais, ele pediu sabedoria. E Deus falou, É, olha, porque você pediu sabedoria, você vai ser o mais sábio, o mais rico. sim. Então parece que sabedoria é alguma coisa que move o coração de Deus nesse sentido, né? É, é muito legal ver como Deus dispensa isso, como Deus entrega isso, né? É, naquele livrinho do John Stott que a gente comentou semana passada, fala exatamente de que a sabedoria, você tem ele aí? Deve ter, né? Não, eu estava olhando se estava aqui, mas não estava. Ah, fala, perdi o gancho. Fala como a sabedoria ela é uma consequência do pensar, né? Sim. E é bem isso. Na verdade, a Bíblia nos fala de várias formas a questão da sabedoria. Aquele que fica quieto passa por sábio. Eu penso que essa é uma das maiores verdades, né? Quando você fica quieto, cala a boca, engole alguns sapos. Agora, eu que não estou te ouvindo. Eu tô aqui, estou Ah, tá. falando. Beleza, estou ouvindo. Tá. E aí a gente aprende mesmo a qualidade de que quando você passa a ouvir e, e se controla, tipo, não vou responder, ou você é colocado à prova, você percebe o quão valioso é é, esse, Crítica, né? esse posicionamento. E aí, realmente, você passa por sábio, sabe? Tipo, cara, Sabe essa que pessoa uma das parece... características dos geeks ou dos nerds é gostar de filmes, séries, Sim. HQs. Uhum. E tem uma série que eu particularmente gostei muito, que é aquela do professor de química que descobre que está com câncer, é a Breaking Bad. É. Breaking Bad. E aí tem um cara que é enigmático, assim, é o Shaw, né? E Uhum. aí tem o Shaw, que é o advogado, e tem um outro que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele sempre fica quieto. Até tem uns memes assim que fala, Uhum. olha, tem a que senta, fica quieto e observa tudo, Sim, né? Ele tem essa característica de observar tudo, ter uma leitura mais completa e de fato ele se passa por sábio, sim. né? Então, E uma coisa que eu falo, às vezes não é nem uma questão de sabedoria, né? Mas é uma questão de leitura, né? Quando você passa a olhar mais, você tem mais tempo para raciocinar, né? Às vezes você pega uma pessoa para conversar que a pessoa só fala, 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 e ela não tem um raciocínio sensorial, porque ela tá tão engajada na cabeça dela e na tagarelice, que é, não presta atenção no que está acontecendo. E eu tenho esse hábito, cara, eu entro em todos os lugares, quando eu vou no restaurante, quando eu estou em algum lugar, eu tenho todas as rotas de fugas calculadas, porque eu penso nisso. E aí as pessoas falam, nossa, você é maluco, isso é coisa de arquiteto. Não, cara, é coisa de quem observa. E é quase que... E sabe que a palavra de Deus fala para a gente, na presença do rei, que sejam poucas as nossas palavras. E Sim, a gente tem essa mania de ficar orando também, só falando, 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 falando. E na verdade a oração, ela também é dialética. A gente fala, mas a gente tem sim, que parar um pouquinho para ouvir Deus responder. sim. E infelizmente no mundo ocidental a gente acabou trazendo esse hábito, né? A oração é falar e parece que a oração é algo que muda Deus. Cara, por Não. melhor que seja a oração, ela nunca vai mudar Deus. É muito Eu já vi. engraçado isso,
que você está falando de oração e dessa forma de oração, que isso se parece muito com uma questão que para nós crentes evangélicos atuais é muito complicado de se dizer, mas é uma oração quase que de meditação. E Que não faz nós, parte não, do contexto. para a gente, durante muito tempo, essa coisa da meditação, não, isso é nova era, não, isso é sei lá o quê. E quando, na verdade, esse se colocar em um lugar de escutar e de meditar, isso é uma coisa muito bíblica e muito... A Bíblia nos orienta a meditar na palavra de Deus dia e noite. O que é meditar? A Bíblia está orientando isso. E uma coisa que nós esquecemos bastante é que a Bíblia, o contexto cultural da Bíblia, ela está conectada ao mundo oriental e não ao mundo ocidental. Isso é muito. E aí, deixa eu pegar já um carinha que eu gosto bastante. Vai começar. É esse daqui, ó. Tá vendo ele aqui, ó? Sim. Cara, isso aqui me chamou muita atenção. Por quê? E aí não é uma cruzada maluca de querer ver Deus em tudo, sabe? Sim. Assim, eu entendo que as artes, de uma forma geral, elas acionam, né, as nossas características sensoriais. Sim. Então, assim, a música aciona, e não é à toa que a música ia na frente das batalhas, ia na frente dos exércitos. Por quê? Sim. Uma questão aí. E as artes, tanto é que música vem de musas, né? São as deusas, né? Então, assim, a arte vem sempre de uma forma a conectar o ser humano com algo que não faz parte do dia a dia do ser humano, né? Então, quando eu vou assistir um desenho, um filme, uma série, eu procuro encontrar ali alguma coisa que me conecta com uma mensagem maior e não só um entretenimento. Tem dia que eu quero só entretenimento, assiste lá uma bobeira qualquer para dar risada, ok. Mas sempre tem algo a mais. Se a gente olhar com um pensamento de aprender algo, e aí cai numa coisa que é um pouco de crença, mas é algo prático, Deus fala com a gente o tempo todo. A questão é se nós estamos disponíveis a ouvir. Na verdade, a questão tudo depende da lente, né, Márcio? Exatamente. Qual é a lente que você está vestindo? Se você tem uma lente que ela é embasada num preceito bíblico, numa construção de cristianismo, e cristianismo de verdade, sabe? Não é evangeliquez. Porque se você tiver uma lente evangeliquez, você vai ver dessa forma também. Exatamente. Que é uma forma que muitas vezes a gente olhou e que, na verdade, ela distancia e faz com que o evangeliquez viva numa espiritosfera, né? Então, assim, ele é mais santo do que a galera toda, e aí ele não desfruta daquilo que está criado e está na nossa dimensão, né? Então, isso é ruim, né? Mas, assim, quando eu mostrei acho que é Pooh, né? O Kung Fu Panda, né? E me chamou muita atenção o mestre. Por quê? Porque ele não era um mestre no sentido de professor. Nós temos professores aqui já assistindo a gente. Mas ele não era um mestre no sentido de professor, ou seja, de professar apenas palavras de ensinamento. Não. Ele era um mestre que lutava junto. Sim. Ele era um mestre que ia pro pau, ele ia, disputava e tal. Então, assim, e esse cara aqui, o Pu, ele me ensinou bastante. Por quê? Ele não era um dos quatro lá, dos quatro valentes, né? Ele não era o quatro mais do mestre. E ele desejava ser um. Ele tinha um sonho de ser um. Mas olha o biotipo da criança. Ou seja, ele era totalmente improvável. Ele era alguém que ele tinha um sonho, mas era um sonho completamente absurdo, fora da realidade dele. E isso mostra muita coisa. Cara, a gente pode ter um sonho. E a gente pode ser improvável. E eu me enxergo muitas vezes como um improvável. Né? E tem alguém aqui, os Cinco Furiosos, o Gabriel falou ali. Os Cinco Furiosos e o Kung Fu, o Panda, ele queria ser um. E ele era improvável, cara. E assim, ele tinha um sonho. E aí, uma segunda coisa que eu vejo nele, ele não teve apoio para conquistar esse sonho. E isso acontece na nossa vida. Sabe? Muitas vezes a gente tem um sonho, a gente quer chegar em algum lugar, quer construir alguma coisa e, cara, ninguém te apoia, ninguém, sabe? E aí você é uma pessoa desacreditada, né? Sabe aquela pessoa sonhadora, tipo José do Egito? Sim. Cara, você é sonhador, você não tá fora da realidade, meu. Entendeu? E aí você vai tentando brigar com esse seu sonho, com as suas características
E aí você vira uma pessoa desacreditada, às vezes. Uma pessoa que fala, ele é o sonhador. Ele é alguém que... E aí você começa a dar algum jeito. E você começa a andar até de forma ansiosa, querendo fazer alguma coisa que está fora do seu biotipo, É, né? na verdade, a resposta a gente tem sempre na Bíblia e na nossa relação com a Bíblia, né? Porque, cara, se a gente... E isso é um problema do ser humano em si, né? Tipo, prestar atenção no que as pessoas falam. Quando, na verdade, o que nós temos que ser é o que a Bíblia diz que nós somos. Sim. E olha que louco, porque assim, o que a Bíblia diz que nós somos é muito interessante, porque no final do primeiro filme, Uhum. ele história do pergaminho, né? E ele tinha que achar esse pergaminho, tal do pergaminho, pergaminho, pergaminho. E aí ele vai, tem toda a história lá, vou dar spoiler aqui, mas todo mundo deve. Ele vai lá e acha o pergaminho está em branco, não tem nada no pergaminho. Quando ele olha no pergaminho, não, ele vê o reflexo dele mesmo, Sim. né? Então Deus nos fez, e aí volta aqui para aquilo que nós podemos aprender como nerds, talvez, aí, Sim. como alguém que gosta de aprender. Deus nos fez com alguma coisa dentro, uma centelha dentro. E isso é indiscutível. Pois é, tem alguma coisa dentro de mim, uma coisa dentro de você aí que está assistindo a gente, que, cara, Deus te fez com alguma característica. Se existe um sonho em nós, esse sonho não é natural, não é nosso. Sim. É lógico que o coração do homem é enganoso, Sim. ok? Mas se tem alguma coisa em nós, não provém de nós, vem E de a Deus. grande questão é, Deus ele é infinito. E ele é Sim. infinito em criatividade, ele é infinito em beleza, ele é infinito em tempo. Ele é, todos os infinitos entram dentro da concepção de Deus. E essa questão que o Márcio falou da centelha, que você falou da centelha, é muito, é muito crucial, porque eu acredito que todos nós, sim, temos uma centelha do poder de Deus. E cada centelha da existência de Deus. E cada centelha dessa, em cada ser humano, é totalmente diferente do outro. E aí, e aí Porque Deus é complica infinito. tudo. Porque É, hoje de manhã até eu estava fazendo. Tava indo para o trabalho e estava fazendo essa oração. Deus, sabe, reacende em mim a centelha daquela diferença. Sabe, porque sim. durante muito tempo e durante talvez os últimos anos, eu tentei me encaixar dentro de um modelo, eu tentei me encaixar dentro de um formato que não é o formato para o qual eu fui concebido. E Né? aí eu não quero dizer, e não quero dizer isso com soberba, longe de mim, pelo contrário, que eu não fui concebido para esse modelo ou aquele outro modelo. Não, não é isso. Mas eu tenho um chamado, eu tenho um sacerdócio, eu sou separado para algo que eu Sim, fui especificamente moldado. sim. Assim como todos nós. E isso é uma diferença em cada um de nós. E a gente só vai alcançar a nossa plenitude existencial em Deus quando a gente permitir que essa centelha, que é diferente, atinja o seu máximo potencial. Como a gente vai conseguir fazer isso? Se tem uma fórmula, eu não sei. A gente falou exatamente disso semana Na passada. Não verdade, tem fórmula. na verdade, a gente vê que existe processos, Sim, né? Então, na vida de qualquer super-herói ou personagem principal de uma história, sim, a sim. gente vai encontrar processos, Sim, tem né? a linha do herói, tem a evolução. Exatamente, existe a jornada do herói, né? Se Exatamente. a gente Uhum, pegar, eu estou até escrevendo material sobre isso, porque se a uhum, gente pegar em 12 passos na jornada do herói, desde o momento em que ele tem uma vida normal, estava sim, até conversando com o pai hoje na hora do almoço sobre esse assunto. Então você pega, por exemplo, Moisés, ele está lá criado no Egito. Você sim, pega o Neo de Matrix, ele está lá trabalhando com sim. programação, Você com pega lá tudo. o Anakin ou o Luke Skywalker, todos eles têm uma. Eles estão lá na sua vida normal, né? Sim, Então, trabalhando, estudando, enfim. E aí existe uma centelha de um chamado, entendeu? Algo que atrai a atenção. sim, Então, no caso de Moisés, foi um egípcio maltratando um judeu. Para sim. que Moisés foi chamado? Para que Moisés foi criado? Para libertar. Então, Uhum, ele vê um opressor oprimindo. Neo vê uma falha na programação, ele vê sim, um gap na programação. Então, se a gente olhar para personagens em geral, no cinema e tudo mais, nas histórias, isso ou qualquer história, a gente vai encontrar esse chamado inicial. E aí você vai andando na jornada do herói,
em diversas etapas e essas etapas se repetem. Então, trazendo isso para a nossa vida, existe sim um processo. Sim. Existe um processo de descoberta, um processo que nos leva a nos conhecer melhor e conhecer o nosso próprio propósito de vida, conhecer aquilo que nós somos chamados. E aquilo que nós somos chamados nos leva para mais perto de Deus. É engraçado que a jornada do herói, quando a gente entra em filmes, livros, enfim, literatura, o que for, ela sempre conta com o nível normal, o dia a dia, aí a descoberta, em algum momento a dúvida, a queda, para depois aquilo via se tornar algo grande e acontecer de fato. Mas esses passos, eles passam, né, pela descoberta, depois por negação, né? Então, Moisés, Elias, o Nilo, enfim, diversos. Então, todo mundo passa. Tem um momento de negação. Então, Jonas vai para Tarsis, cada um tenta fugir do seu chamado principal. E nós fazemos isso, né? Sim. Muitas vezes a gente quer fugir daquilo que Deus nos fez, né? E a gente tenta fugir. Aí tem um momento de confronto da nossa existência. Aí você pega e abraça seu propósito. Aí você vai para uma batalha. Aí você tem um momento de quase morte. E você consegue aplicar isso em todo mundo, todos os heróis, todos os principais. E é engraçado é engraçado não, mas é muito legal olhar a jornada do herói Jesus. Porque a jornada do herói em Jesus, ela é uma jornada que ela é consciente, muito cedo ela se torna consciente, e ela sofre tentações, sofre os embates, ela sofre não é uma queda, mas uma perda, quando Jesus morre. Tipo, ok, e aí, acabou? E aí, depois ela vem e termina, né? Termina no sentido histórico, né? Quando a gente fala no romance, mas... Na verdade, o último step, o último passo da jornada do herói, sempre se... O herói, ele passa por todos os 12 passos. No 12º passo, ele volta para o início, trazendo consigo o legado. Sim. Né? Então, você pode pegar todas as histórias, ele volta dessas batalhas enormes e tal. Isso está lá na Terra-média, no Senhor dos Anéis, isso está em tudo quanto é história. Volta no princípio, né? E aí você fala, nossa, mas em Jesus cabe isso? Sim, Jesus volta para o Pai, né? Levando o legado. Qual é o legado? O legado da passagem dele na Terra. E a gente sempre fala, né? Quando a gente chegar na vida eterna, a gente vai encontrar em Cristo o que ele levou daqui, as marcas nas mãos, né, as marcas nos pés. O Gessé fez uma pergunta aí, não sei se você leu. Tá, mas vocês acham que... Parou de novo, não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Aconteceu alguma coisa. Não, eu tô aqui. Tá me ouvindo? Tá normal? Tô. Não é possível, meu Deus do céu. Ô, Márcio, ajuda. Oi. Tá ouvindo? Nada. Nada? Nada, fica aí, peraí. Deixa eu ver. Sabe o que você faz? Sai e volta de novo. Eu continuo aqui, para não perder. Não sei como resolver. Se eu sair, eu fecho a live, será? Não, pode sair. Não? Então vou sair e voltar. Não. O Gessé fez uma pergunta, procura aí que eu já volto aqui então. Gessé, vamos lá. Tá, mas vocês acham que o propósito é único ou vai mudando ao longo da vida? Deixa o Márcio voltar aqui, que ele já pediu o request, então ele já vai voltar. Gessé, eu eu creio e acredito que o propósito é único. Nós que não temos consciência de qual é o propósito. Clareza e completude do propósito, né? Sim. Porque às vezes a gente começa a entender uma coisa, só que a gente é aquela historinha do cara que olha o elefante só uma perna, ou que ele olha só pelo buraquinho da parede, ele só olha um pedacinho do corpo do elefante. É uma parábola indiana. E é interessante a gente falar parábolas, porque isso tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje.
né? Sim. Nessa parábola indiana, eles pegam 5 ou 6 cegos, enfim, e apresentam um elefante para o cego, né? E aí para os cegos. E aí cada Uhum. cego coloca a mão Uma numa parte. parte. E aí o cego pega na orelha e fala, ele parece uma folha de uma árvore grande. O que pega Uhum. na trompa, fala, parece uma cobra. O que pega no pé, na pata, parece um tronco de árvore. O que pega Sim. na barriga, parece uma almofada. No rabo, parece uma corda desfiada. E tudo isso é verdade. Mas, na verdade, Sim. tudo isso é uma parte da verdade. É uma verdade incompleta, né? E Tá? essa é a grande questão. Às vezes a gente está acreditando na verdade, só que a gente não está vendo completamente o propósito desse universo, né? Por isso que quando a gente ouve essas pessoas falando de cosmovisão cristã, é uma palavra que a princípio causa, nossa, mais uma invenção teológica, mais um blá blá blá, mais uma doutrina. E não é isso. Porque, na verdade, a gente está falando de um entendimento universal, de um entendimento global do nosso propósito. E aí a gente volta na pergunta do Gessé e faz total sentido. Durante alguns momentos da nossa vida, a gente direcionou nossas forças para uma pata, para uma tromba, para um rabo, para uma parte do corpo do elefante. Quando a É um gente aspecto. para um aspecto, quando a gente tinha que estar direcionando a nossa força para domar o universo todo que engloba isso, né? Então, não é que o nosso propósito muda, o nosso entendimento muda. E Amplia. aí amplia, né? A gente muda a lente, né? A gente começou falando sobre lente. E assim, o que você falou de cosmovisão, eu dei 2 cursos de cosmovisão. E assim, é incrível, porque a minha mente abriu muito nesse sentido. Então, como você Uhum, falou, cosmovisão não é uma questão, na verdade, não é, ele é um termo que ele pode ser aplicado à filosofia, ele nasce na filosofia, e ele é uhum, incorporado de uma forma muito intensa pela teologia. Porque sim, cosmovisão, assim, as bases, os alicerces que fazem com que você veja o mundo. Então, muita gente faz uma analogia de um óculos, né? Então, imagina você, sabe aquele óculos 3D que você tem o vermelho e o azul? sim, Então, se colocar o vermelho e o azul, você vai enxergar em 3D. Então, sim. compara a cosmovisão com o óculos. Mas aí, estudando mais, eu passei a entender a cosmovisão, na verdade, como o próprio olho. Por quê? Você querendo ou não, você tem uma cosmovisão. Então, você não escolhe usar a cosmovisão ou não. Você tem uma cosmovisão se você sabe ou não sabe que a tem. Você Uhum, tem. Você enxerga o mundo de uma determinada forma. Então, por exemplo, uma criança que é daltonista, que é daltônica, ela enxerga as cores do jeito que ela enxerga. Ela acha que aquilo ali é a realidade. Aquele é o mundo, Olha, né? é o mundo dela. Olha só, se falar com a visão onde eu estou, fala até que é heresia, infelizmente. Pois é. Mas assim, quando a gente expande o entendimento, vixe, a gente vai falar muita heresia aqui, viu? Segura aí. Fala igual no pastor. Se tem coragem, já sai agora. Senão, a cosmovisão, então, o que que é? São os fundamentos, são as premissas, é aquilo que é básico para você ler o mundo, para você ler aquilo que é fora de você. Sim, Então, se você tem uma cosmovisão cristã, eu vou assistir filmes, séries, vou ler gibi, HQ, enfim, com a minha cosmovisão, sim. né? E, A então, cosmovisão, na verdade, é estar municiado de um senso crítico para não se deixar levar pro... na verdade, não, você tem uma cosmovisão, Sim, ok. sendo isso consciente ou não. O que é a cosmovisão, então? São os valores que você carrega na sua vida, Uhum, tá? Então, se você não tem uma visão de espiritualidade, por exemplo, então a sua cosmovisão é essa. ok. E está restrito. Se você tem uma visão de espiritualidade transcendente, imanente, de uma determinada linha de pensamento religioso, enfim, você vai criando e compondo a sua cosmovisão. O que Uhum, significa? A cosmovisão ela começa a ser criada lá na infância. E na semana passada nós falamos muito sobre o papel da infância, a sim, importância da infância, e como a gente traz características da nossa infância, isso compõe quem nós somos hoje. sim. Então, o famoso, curiosamente, eu e o pai, a gente conversou muito sobre algumas questões aí de cinema, de produção de vídeo e tal. Eu estava dando exemplo, por exemplo, do Chaves, Uhum. né? Eu, particularmente, sou fãzaço do Chaves, Eu, né? eu particularmente detesto Chaves. Pois é. Enfim, mas você é X,
mora no paizinho Não é aqui. não. E olha só que interessante, o Chaves não faz sentido nos Estados Unidos e na Europa. Uma Sim, vez eu estava conversando com um português e ele não conhecia o Chaves, nunca ouviu falar. sim, Cara, e pra gente, pra mim, foi um espanto aquilo. Por sim. quê? Porque o Chaves não faz sentido dentro do pensamento e da questão socioeconômica de um europeu. Exatamente. Exatamente. O Chaves vai fazer sentido na América Latina, numa situação latino-americana que você tem famílias disfuncionais. Então Sim, você olha para o Chaves, a dona Florinda é viúva, o seu Madruga cria a Chiquinha sozinha, de vez em quando aparece a bisavó dela, sim. a bruxa do 31 tá lá sozinha, solteirona, o seu Barriga sabe-se lá quem que é a mãe do Nhonho, e assim vai, não tem nenhuma família funcional. Isso só faz Sim, sentido na América Latina. Entendeu? Então, assim, a nossa cosmovisão ela é composta pelas nossas crenças e valores, mas também por aquilo que nos rodeia. sim. Qual é a sociedade que a gente está imerso? O que nós temos aqui de economia, de geopolítica e tudo mais? Isso vai compondo a nossa cosmovisão, conscientemente ou não. Então, a cosmovisão é mais parecido com o nosso olho. Você tem um filtro. Você queira usar ele ou não. Você não tem como desligar o olho, E né? é, Graças a Deus. e é interessante como Jesus usou a cosmovisão daquele Ah, ambiente e aquela leitura daquelas isso. pessoas. Jesus É, entendia que ele estava inserido num ambiente agrícola, de cultura de plantio, num ambiente de pesqueiros, de pessoas que plantavam. Então, quando Jesus ia formatar a pregação dele, quando ele ia exemplificar, quando ele ia conversar, quando ele ia pregar, ele falava dentro desse contexto. Quando ele foi chamar Pedro para ser discípulo, ele falou: Simão, vem cá, eu vou te fazer pescador de almas. homens, Eu Acabou, Pedro entendeu. Acabou. Pedro entendeu. Tá, Ó, como e eu vou aí, fazer isso? Como eu vou ser isso? Não importa, eu vou sabe, aprender depois. Mas o chamado, ele chama dentro do seu mundo. exatamente, Deus respeita o que você tem dentro desse separador de orelha aqui. Exato. Então, assim, você falou em parábolas, né? O que a gente está falando aqui de mundo geek, nerd, esse Sim, universo, na verdade, a minha proposta aqui hoje é tentar mostrar que se a gente utilizar o contexto cultural que sim, nós estamos inseridos está posto. Nós podemos ensinar sobre o evangelho, sobre moral, sobre valores, de uma forma muito mais impactante e marcante sobre as pessoas. sim. Por quê? Porque esse é o exemplo didático, pedagógico de Jesus. Então, Exato. Jesus, meu, a galera aqui é agro, pescador, né, pastoril. Então, os exemplos de Jesus são simplesmente esses. Então, é o pescador, é a ovelha, o bom pastor. E Jesus dava esses exemplos. E aí a igreja pega e olha para a cultura e fala: não, a cultura é do diabo. Não podia Exato. assistir televisão, não podia nem ter televisão, né? Para alguém que está aqui, pô, eu vou falar um absurdo para vocês. Mas Ainda bem assim, que o pai e a mãe estão aqui para confirmar. para confirmar, a gente não está inventando história e nem contando desgraça, mas é a verdade, né? Era pecado ter televisão em casa, né? Então, durante um tempo a gente tinha que passar na casa da avó, na casa do vô, para assistir televisão, se quisesse. Ou ir na casa do Titonho lá e assistir televisão lá, né? Eu, Depois de um tempo... Hã? depois de um tempo, não, né? Eu tinha 16 anos, você tinha 19 ou 20. Não, a Quando, Patrícia lembra. Eu comecei a namorar com a Patrícia, eu tinha 21 anos. quando entrou a primeira televisão dentro de casa. Não, ela lembra que a televisão ficava dentro do guarda-roupa, dentro do maleiro Sim. do guarda-roupa. Uhum. Então, por quê? Porque se algum irmão fosse em casa, podia se escandalizar. Dava tempo Então, de assim, fechar e esconder, né? exatamente. Então, assim, muitas vezes a igreja olha para a cultura e fala: não, isso é do diabo, isso não pode. E vai além da cultura, tá, Murilo? Vai além da cultura, porque, assim, o que é cultura, na verdade? Vamos voltar ao termo, que eu sempre gosto de, usando um A termo raiz, né? evangélico, eu gosto de redimir os significados das palavras, né? Uhum. Então, cultura é tudo que é obra da inteligência ou das mãos do ser humano. Por isso que quando a gente olha, a gente pensa em cultura, a gente pensa em música, literatura, não, vai além disso. Cultura, a gente não fala da agricultura. O que é agricultura? Sim. É algo que o homem planta. Então, tudo que o homem faz com as suas mãos, É um fazer. alterando a natureza É. das coisas, ele está imprimindo a cultura. Então, Deus colocou Adão no Jardim do Éden para fazer o quê? Para ficar lá olhando para as nuvens? Não, para administrar o jardim, para fazer cultura,
E aí Deus fala para Adão, ó, coloca nome nas No coisas meio. aí. Isso é Sim. uma coisa importante. Então, Tá. coloca nome aí nas coisas. E Adão teve essa primeira incumbência de nominar as coisas. Então, a natureza, toda ela, foi dada para o que o homem gerenciasse. E aí a igreja vem e fala, ó, a ruda é do diabo. A mãe vem falando bastante disso, eu já venho falando isso há um tempo para cá. A ruda é do diabo, não sei o que é do diabo. Cara, não é. Não é. Deus fez todas essas coisas para a saúde do homem. Deus fez todas essas coisas para o desfrute do homem. Sim. Muitas A grande vezes questão é equilibrar, né, Márcio? É o entendimento de balance é o disso, né? posicionamento. Né? É Sim, o posicionamento. Então, assim, a gente adora o Criador. E as exato, coisas criadas foram exato. dadas para servir. E ponto final. E nós fazemos parte dessa dimensão de existência. Então a gente tem que preservar o mundo? Tem. Não porque eu adoro ou idolatro o mundo. Não. Porque o mundo foi dado para que nós fôssemos bons administradores, bons mordomos do mundo que Deus criou. Sim, Então, nós adoramos a Deus e mostramos isso através do cuidado, através da ecologia, através do bom uso, né, dos recursos agrícolas, animais, tal, tal, tal. E nada disso, e isso está na Bíblia também, acho que é em Tiago também, nada em si mesmo é vil, nada em si mesmo é ruim. sim. Isso tá na Bíblia. Nada em si mesmo é ruim. É ruim para a pessoa que a torna ruim. Então, não vou chamar de igreja, porque a igreja é algo que Cristo deixou na terra. Eu vou Sim. chamar de religião. Religião, muitas vezes, nos distancia E, na do verdade, não é nem a entendimento. religião, Márcio. É uma religião deturpada. Uma Porque a religião. verdadeira religião também está lá em É cuidar. Tiago, que é cuidar do órfão e da viúva. O resto é conversa fiada. Na É, verdade, são as doutrinas humanas São que falsas religiões. é a nossa... São os Inclusive, é nossos evangélico. objetos de adoração. Isso. E aí, a outra coisa muito importante em relação à cosmovisão. Sim, O homem sempre vai adorar. Por quê? Nós fomos criados para adorar. sim, sim. E aí, Então, se você quiser adorar ou não, não importa, você vai adorar. Sempre. é uma função intrínseca, cognitiva, não se discute. Tipo, Não. e, não, e você, mas eu sou ateu. Você adora o seu Adora a ideia. ateísmo, sabe? Adora a ideia. Você adora a ideia. Esse conceito de adoração que está muitas vezes deturpado. É engraçado que tem alguns... esses dias eu estava lendo alguma coisa que estava falando dessa coisa da adoração. E aí você entra lá acho que é no primeiro Star Wars, que é o quarto, na verdade, e tem um momento em que aqueles bichinhos que parecem uns ursinhos de um planeta determinado, eles... Não é... É no primeiro, é no quarto mesmo. Eles encontram o C-3PO, o tradutor, né? Aquele que é dourado. E aí eles elevam ele... Isso é bonitinho. Esse é o Luke, né? E aí eles elevam ele e começam a carregar ele no ombro. E aí tem algumas pessoas que falam que essa imagem é justamente a imagem do bezerro de ouro. Da hora que Moisés desce do Monte Sinai, depois que Deus está falando com ele lá e tal, e aí ele encontra o povo adorando um bezerro de ouro, porque o povo não tem alguém para adorar, e aí eles constroem um ídolo para adoração. E é muito legal você ver essa relação com esse filme, no caso, porque é um povo extremamente primitivo, que teoricamente não tem uma cultura desenvolvida, mas que precisa de um objeto de adoração. E isso tem muito a ver com a gente, porque às vezes o nosso modelo de eclésia, de igreja, talvez não seja um modelo muito rico em teologia, muito rico em bibliografia, mas nós temos uma adoração a determinados dogmas e determinadas doutrinas que, tal como o superconhecimento ou a adoração à palavra, mas também a adoração à vestimenta, a adoração ao modelo, a adoração... E tudo isso acaba criando uma neblina, criando uma barreira para o verdadeiro objeto de adoração nosso, que é Cristo. Na verdade, Murilo, existem coisas que são eternas, fixas, e coisas que são passageiras. Sim. E infelizmente, vamos chamar de uma dogmática religiosa, dogmática cristã, enfim, uma dogmática, vai.
ela acaba colocando aquilo que é passageiro no lugar daquilo que é definitivo e permanente. E colocando aquilo que é permanente no lugar daquilo que é passageiro. Tá? Vou dar exemplos. O que é permanente? Honrar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Isso é permanente, indiscutível e negociável. Sim. Ponto final. Mandamento. O que é passageiro? Mandamento. O que é passageiro? Barba. Passageiro. O que é passageiro? Cabelo comprido. O que é passageiro? Pregar de camisa polo. O que é passageiro? Pregar de bermuda. Pregar pelado. Isso é passageiro. Isso é cultural. Percebe? E eu lembro de vezes uma moda que teve na Assembleia de Deus, que era que você tinha que combinar o sapato caramelo com o cinto caramelo. E aí você ia na igreja, era assim em todo lugar. Todo mundo tinha aquela roupa ridícula. Eu falava, meu, não é possível, velho. Calça preta, eu usei isso. Eu usei isso. Eu sei que você usou, por isso que eu tô te falando. Eu usei isso aí. Eu sei, mano. Então, assim, isso é moda. E assim, é errado ou não? Não, não é. Qual é a questão? Você colocar com peso de coisas definitivas aquilo que é passageiro. Então, existem coisas que são inegociáveis. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso faz com que você não traia, isso faz com que você ame o seu irmão, não importa o que ele faça, porque é amar ao próximo como a ti mesmo. E não importa a cagada que a gente faz, a gente continua se amando. Mesmo que eu discorde de mim mesmo, continuo me amando, eu não vou arrancar uma mão. Por quê? Porque eu me amo. Então, eu tenho que amar o outro nessa mesma amplitude. Então, assim, isso é definitivo. Agora, o resto, o hino que você canta, o louvor que você canta, enfim, a forma de pregação até, ou seja, né, a oratória, tudo isso é passageiro. É passageiro. Agora, então, qual é o erro dessa dogmática? Colocar como definitivo o que é passageiro. É tirar do lugar. E esse deve ser mesmo o termômetro, né, Márcio? A partir do momento que isso está nos separando, o que nos separa tem que ser colocado de lado. A partir do momento que eu vou brigar por isso porque você está brigando por isso. Esse partido é mais legal que o seu. Essa música é mais interessante que a sua. Tocar guitarra dentro da igreja do demônio, tocar bateria do demônio, mas tocar trompa e violino é de Deus. Ok, cara, é muito complicado, porque eu adoro entrar nesses assuntos, porque é aquilo que a gente falou semana passada. As pessoas conseguem ter até textos bíblicos com relação a isso para colocarem e levantarem a sua bandeira. E você perde tanto tempo, sabe? Meu, o cara que primeiro se meteu a interpretar o que Deus falou foi o diabo. Sim. No Jardim do Éden, ele fez isso. Então, aí ele falou, enganou Eva em cima de uma palavra de Deus. Então, ele é o primeiro hermeneuta, o primeiro cara que interpretou a palavra de Deus. E depois ele repete o mesmo golpe lá em Jesus. E ele tenta enganar Jesus e tal, e tentar Jesus através do quê? Da palavra. Então, tem uma frase que eu uso muito que é a seguinte: toda boa heresia, mas aquela heresia da hora mesmo, a heresia que engana, é baseada na Bíblia. Sim. Não é baseada numa doideira fora e tal, não. Toda boa heresia bem construída e que engana, ela é baseada em texto bíblico, né? Então, ela tira o texto do contexto, né? E cria um bom pretexto, né? Para atender o quê? Atender o objeto de adoração, que muitas vezes é a própria existência de quem criou isso. Então, o cara, para atender um pecado seu, para ter um egoísmo, para atender o seu próprio ego, ele tira um texto do contexto e cria uma dogmática para justificar os seus próprios erros, seus pecados próprios e tudo mais. E cuida disso com muito zelo. E aí eu volto para o Senhor dos Anéis. Por quê? O que era o anel? Né? A gente pode comparar o anel como um pecado. Por quê? Quem era o portador do anel, o anel sugava a essência do portador. Né? Você sabe muito mais de Senhor dos Anéis do que eu. Você que me apresentou, na verdade. O portador do anel, a energia dele, a existência dele, toda a parte, a aparência dele é sugada pelo anel. Cara, e assim, como é Gollum, né? O Gollum chamava o anel de... Ele começa como Sméagol. Sméagol, e se transforma ele é corrompido até virar Gollum. Até virar Gollum. E como que ele chamava o anel? É precioso. Quantas vezes a gente faz isso com o nosso pecado? Sim.
A gente pega aquilo que nos destrói e nós chamamos isso de meu precioso. Sim. E guardamos conosco. Ao invés de tirar, de expor, de mostrar e de, enfim, arrancar, extirpar isso da nossa existência. O Senhor dos Anéis é maravilhoso porque a gente consegue relacionar tantas coisas nele. Como a gente acabou de falar agora da questão do nome, né? Semana passada a gente falou do valor do nome, né? De como é especial o nosso nome. A coisa que ele muda de cara é o nome do personagem. Porque ele abraça esse anel com tanto carinho e com tanta devoção, ele acaba perdendo a identidade. Segunda coisa, quando ele põe um anel, ele some. Ele perde a aparência dele. E é isso que acontece quando nós vestimos o nosso pecado. E é isso que acontece como a gente falou agora há pouco. A gente perde a nossa essência. A gente perde a centelha divina. Quando a gente se veste de um modelo, quando a gente se veste de algo que o mundo nos propõe, a gente deixa de ter a nossa identidade. Consequentemente, a gente deixa de ser notado. E é engraçado que o que mais a gente busca atualmente nesse mundo de redes sociais e de tantas coisas é ser notado. E afinal, nossa conversa de segunda-feira era só no telefone. Agora a gente está aqui expondo a nossa... Então faz parte. Sim. E essa questão de ser notado, a gente só vai ser notado, de fato, se a gente for diferente um dos outros. E a grande questão é que a gente quer ser notado sendo parecido com os outros. É louco isso. Você vê isso nos adolescentes, né? Sim. Uma necessidade de fazer parte de alguma coisa, de um grupo, de uma gangue, do que quer de uma que seja. tribo, né? E você vê, voltando na questão do nome, talvez eu acho que o meu personagem favorito no Senhor dos Anéis é o Saruman, né? Que tinha nome, né? Para os humanos ele tinha um nome, eu não vou lembrar de todos, não sei se você lembra. Para os humanos ele tinha um nome, da tribo Não, o Saruman é o primeiro mago branco. O primeiro mago, Assim, não é que ele é o... Para mim, o Gandalf é o meu preferido, mas assim, o Saruman é interessante pelo seguinte, ele tinha vários nomes, né? Sim. E ele com o Gandalf e com aquele outro mago maluco lá da floresta, né? Eles eram os magos ali. Então, assim, eles detinham um conhecimento muito superior, né? O Saruman, eu consigo compará-lo muito com Salomão. Por quê? Cara, o conhecimento que ele tinha acabou corrompendo ele. Ele acabou deixando o conhecimento, de novo, gente, estamos com spoilers aqui, hein? Quem não assistiu O Senhor dos Anéis, assista. Já sabe. Assista, por favor. Então, assim, ele se corrompeu pelo conhecimento. Sim. E aí, ele acabou sendo um agente, porque ele queria, na verdade, o poder do Sauron, ele queria, enfim, é o Mago Castanho da floresta, né? É isso mesmo. O que fumavam baseado. Exatamente, era muito louco aquele mago. E o Saruman, ele se corrompeu. E você vê que o nome dele vai mudando. É interessante. E me chama muita atenção. E o Gandalf é dá para comparar muito com o Jesus, né? Porque ele morre, volta, né? Ele é dado para ensinar os homens, ele é dado para ensinar, né, os hobbits. Ele é dado Na verdade, ele se posiciona, né, como bloqueio para aquele momento, né? Na ponte, quando a sociedade, né, dos anéis, a sociedade do anel passa, que são composta pelos hobbits, pelo anão, pelo elfo e pelos humanos, ele se coloca na frente e ele bloqueia a passagem do... Nossa, eu tô precisando assistir de novo. Eu não assisti esse ano. Ele bloqueia a passagem daquele grande demônio que vem do profundo da terra, né? Sim. E ele tem aquela frase clássica, né? Aqui você não vai passar. E é isso mesmo que o Drums Like... Alguém sabe o nome dele? Nossa, eu sei o nome dele, mas eu esqueci. Ele retorna no terceiro dia. E é muito... Assim, na verdade, Balrog, é isso aí. Na verdade, quando você lê um pouco da história do Tolkien e você entende quem era o Tolkien e ele era amigo do C.S. Lewis, você entende que os dois criaram esses mundos. Um criou a Terra-média e outro criou Nárnia, o país de Nárnia. É justamente com o propósito de quem conseguia colocar mais construções... Oi? É o Hudson. É o Hudson.
A ideia deles era quem conseguia criar um cenário mais bíblico possível dentro de uma cultura secular. Isso, esse é o nosso ponto hoje, Murilo, sabe? É, Como aproximar a cultura assim como Jesus fez? Como que a gente sim, pode fazer o que Jesus fez? Porque Jesus aproximou o ensinamento que ele queria passar da sim, cultura que ele tem. Então, assim, de novo, sim. eu acho que o objetivo não é criar uma paranoia de querer ver Deus em todas as coisas, porque não tem, infelizmente. Mas eu vejo, e aqui vai mais uma heresia aí, eu acho que o Hudson mesmo falou de heresia, mas vai uma heresia que é minha, tá? Não está escrito em Ok. lugar nenhum. Eu vejo o cinema e as artes como ferramentas proféticas. Né? Sim, Semana passada a gente falou um pouco sobre isso. totalmente, Então, Marcos. como chama a roupa? Você vê desfiles de roupa, né? Uhum, Então, de roupa, você está no inverno, os caras fazem um desfile mostrando a roupa do verão, uhum, né? Cara, não faz sentido. A mulherada lá com, meu, quase pelada no inverno. Por sim. quê? Porque a moda, né, ela é extremamente profética, porque ela fala de Ela uma é estação precedente, né? Ela precede. que precede a estação. Isso é um papel do profeta, né? O Sim. profeta, ele aponta sobre o seu comportamento na próxima estação. Por isso que o Uhum. ministério profético normalmente não faz sentido, ele é meio fora da casinha por É. conta disso, porque ele está Ele falando tem que sempre ser, na verdade, né? por natureza, ele tem que ser. E aí eu vejo isso também no cinema, né? Então, Na assim, verdade, é muito legal você falar da questão da moda, porque quando você fala, quando você vê um desfile, você fala, cara, não, isso não dá para usar. Isso vai contra a lógica nunca vai física ser usado. de um corpo humano, sabe? Mas aí é muito legal, e aí cultura pop, ok? Quem leu The Devil Wears Prada, O Diabo Veste Prada? Prada, isso. Quem leu não, quem assistiu? Que a atriz principal é Meryl Streep, que é uma Isso. mulher que é detentora da publicação da uma das maiores revistas de moda do mundo, e ela é uma mulher super arrogante, tanto que a associação do diabo é com ela, né? Que tipo, o diabo veste Prada, né? Que ela é quem veste Prada. E ela é uma mulher extremamente chata, mas a questão ela é extremamente competente. E aí, em um determinado momento, a secretária lá vem e começa a dar risada das discussões que elas estão tendo ali. E aí ela dá uma aula para a menina sobre a cor azul da blusa que ela está usando. Ela É fala assim, animal. ó, há 10 anos atrás, essa cor azul estava aqui, sendo escolhida por essas pessoas aqui, passou por tal crivo para chegar em tal posição, para chegar em tal lugar. E aí a questão nós ditamos as regras, e aí entra a questão da moda, entra a questão das artes, da cultura, da música, muitas vezes de uma forma tão absurda e tão chocante, porque isso é vanguarda. É, Existe o valor da vanguarda, e a vanguarda, ela não tem que ser a estética final, mas ela te dá a base. É legal você falar disso quando você lembra de um movimento arquitetônico que começou na Bauhaus, que era um movimento artístico onde passava o expressionismo alemão. Aí você tinha uns caras lá como Malevich, outros tantos, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que eram caras que eles ficaram durante um tempo usando formas geométricas e cores primárias, vermelho, azul, amarelo, preto e branco. Era somente o que eles usavam. Eles tinham esse mínimo, esse minimalismo como referência. E isso gerou resultados arquitetônicos que a gente colheu no Brasil durante muito tempo, através do modernismo, pelo Oscar Niemeyer e por tantos outros. E aí a gente volta lá atrás e vê as igrejas fazendo isso, e vê Deus fazendo isso, e vindo um movimento gótico e tantas coisas que se levantaram e que são expressões artísticas que aconteceram por causa do resultado cristão, né? verdade, assim, por isso que a gente vem olhando para esse contexto judaico-cristão, né, que é tão combatido hoje, dito aí como, nossa, Sim, colocado aí como a pior coisa do mundo, e na verdade é o que sustenta o mundo ocidental, ponto sim, final, né? Você vê que Deus se importa com isso. E, e muitas vezes a igreja, de novo, mais uma vez, a religião coloca isso como coisa do diabo. Então, assim, sim, condena. não tem nada a ver. Tem a ver sim, foi Deus que fez. Se Deus fez, tudo que Deus fez é para um propósito. Por quê? Deus é muito inteligente. Tudo que
Deus faz tem um porquê ser feito, Sim. né? Então, quando Deus fala para Moisés, olha, eu quero que a cortina seja da cor azul, cara, tem um porquê. Para que Deus iria colocar a cor específica ali, escolher algo, escolher uma Márcio, cor? quando a gente começa a estudar a construção do templo com a história de Jesus, com o que Jesus era e como Jesus passou pela terra e toda a questão da paixão de Cristo, você vê tudo conectado. Você vê todos os símbolos, um entregando o outro. A gente falou disso semana passada, né? De como a Bíblia conversa com ela em todos os momentos, né? De como ela se cruza, né? E acho que foi hoje que eu li uma frase do Chesterton que fala muito disso, né? Durante muito tempo as pessoas condenam a igreja e a história cristã como resultado de guerras e coisas assim, quando na verdade é quem manteve tudo. Exato. Na verdade, Murilo, você sabe disso, né? Eu tô escrevendo um livro que não vai desenvolver nenhum novo conhecimento, mas Sim. vai trazer frases, né, citações de cientistas cristãos, Uhum. né? Então, cristãos o que pelo menos tinham uma crença em uma existência transcendental, né? Então, assim, se você tirar essas pessoas do mundo acadêmico, do mundo científico, a gente não estaria aqui conversando online. Por quê? Simples Porque assim. Maxwell, Kelvin, Ampere, enfim, tudo, Newton, o próprio Einstein, que tinha um tipo de agnosticismo na sua crença, Sim. mas cria em alguma coisa fora da existência humana, simplesmente. Edison, Então, Ford, todos eles, todo mundo. todos eles acreditavam em alguma coisa, acreditavam ou no Deus judaico-cristão, ou em um Deus transcendente, enfim, alguém que era fora da existência humana. Então, assim, se a gente tirar essa turma da ciência, da história da ciência, a gente não estava aqui. Não sobra Simples nada. assim. Não sobra nada. Por isso que eu estou escrevendo e Sem trazendo. falar da política, né? Não, nem a vacina existiria, porque o Sim. Luiz Pasteur, que foi um cara que você toma leite pasteurizado por conta do Luiz Pasteur. E uma frase do Pasteur é a seguinte: a boa ciência nos aproxima de Deus. E a má ciência nos afasta de Deus. Percebe? Então, assim, aí a gente volta na cosmovisão, a gente volta na cultura e a gente volta em entender o mundo que nós vivemos, que nos rodeia, como algo dado por Deus, Sim. né? Como sinais e Uhum. como entendimento de algo maior, de uma palavra maior. Jesus Aí você usou pensa isso. que o George Lucas é o quê? Judeu. Steven Spielberg é o quê? Judeu. E vamos... Exatamente. E aí você pega, como chama o ator que faz, é o Christopher Lee, né? Que faz O Super-Homem? Não, desculpa, eu confundi, é outro Lee. Como é que chama o ator que faz o Gandalf? É outro Lima. É outro Lee, eu vou lembrar daqui a pouco. Ele foi o único que conheceu o De Tolkien, Tolkien, né? pessoalmente. E aí ele funcionou como um consultor. Uma ponte, né? Um outro judeu interessante é o lá do Star Trek, né? Que faz aquele, O né? Spock. Uhum. Ele também é judeu. E aí ele trouxe Leonard Nimoy. Nimoy, exatamente. Ele traz esse símbolo aqui do judaísmo, né? Sim. Porque o judaísmo, o sacerdote fazia isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ele fazia isso, juntava assim, e a presença de Deus, ele colocava isso sobre a cabeça, assim, e a presença de Deus passava por aqui. Então, ele trouxe, o Leonardo Nimoy, ele trouxe esse símbolo aqui do judaísmo. Sabia disso? E o legal é que é muito legal perceber como isso é profético, né? E a capacidade de profética que nós temos, né? De inserir a nossa existência e essência cristã, essência, no caso, judaica, e transcender o mundo. Isso é um símbolo hoje que é mundial. Todo mundo sabe o que isso significa. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Cara, isso é uma profecia. É uma profecia para o mundo. Que a presença de Deus esteja com você. Exatamente. Exatamente. E aí a gente falando da presença, eu estava lendo também, sei lá que dia que foi, sobre
universo do Star Wars, voltando no Star Wars que a gente falou agora há pouco, né? Voltando Uhum. aqui no Star Wars, você tem a presença da força, né? Sim, E no universo de Star Wars, a força é algo que ela é meio confusa, né? Porque ela não é nem o bem nem o mal, né? Então, sim, dependendo de como você se relaciona com ela, ela é para o bem ou para o mal, né? Então, ela parece que é algo dado e tem pessoas ali, personagens que se relacionam de uma forma mais forte com ela, né? uhum. Tem acesso à força, né? E outras que não conseguem ter acesso à força. E aí a gente precisa corrigir uma coisa que é muito importante, que é essa grande batalha, né? Uma batalha espiritual, né? Que existe, Sim, mas que ela não é igual, né? Ela não sim, é equilibrada, né? sim, É o Lewis que fala que nem todo mal, nem o maior mal vai ser tão maior do que o maior bem, que é o próprio Deus. Acho que é o Lewis que fala isso, sim, né? C.S. Lewis que fala. Não existe E mal então tão grande para sobrepor um bem tão infinito, né? Indescritível. e aí eu prefiro conectar a força de Star Wars com os dons e o acesso ao mundo espiritual, Sim, né? E o cinema usa demais isso, né? O acesso o tempo todo. Em Matrix isso é muito evidente. sim, Eu vejo a batalha espiritual em Matrix de uma forma muito evidente, porque assim, sim, ali eu vejo que primeiro você ganha a batalha em uma dimensão, sim. e aí o reflexo dela em outra dimensão. Eu vejo a nossa existência, primeiro o reino dos céus e depois o nosso reino, essa dimensão material, né? A É. nossa batalha, primeiro é o mundo invisível, né? Primeiro é aquele mundo da pílula azul, né? Sim, Primeiro é aquele mundo que você tem que ter um acesso a ele. Depois você tem simplesmente um reflexo aqui é, nesse mundo. é muito legal passar isso entender isso nesse filme, no caso, no Matrix, porque muitas vezes a gente fala que a gente vive num mundo espiritual e a gente vive Sim, lutando guerras que a gente não vê, quando de fato a gente tem que ser visto e ouvido aqui. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, provavelmente elas nunca vão entender o mundo espiritual. E você ficar apresentando o mundo espiritual para essas pessoas não faz diferença nenhuma. por E isso que o aí nosso pega uma coisa muito grave. Você ficar falando língua estranha o tempo todo não faz não faz... sentido. E aí, nossa, outra heresia. Vamos lá. Vamos lá. A É. Bíblia fala que a língua estranha ela é para nosso enlevo próprio Edifica a si mesmo. e edifica a nós mesmos e ela só funciona para o próximo quando ela tem interpretação. E aí a gente Sim. vê um monte de vídeo no YouTube de gente falando língua estranha e não tem interpretação. E aquilo, na verdade, se torna aquilo que a gente falou agora há pouco, que é uma forma de religião própria. Você adora a presença que está em você. E você não se relaciona com o mundo. Quando, na verdade, as pessoas precisam ver Jesus através de você e elas só vão ver isso quando você estiver falando a língua delas. Por isso que nós não nós devemos ser cartas abertas Sim, para sermos lidos pelo mundo. O que exato. significa isso? Antes de pregar com a boca, pregue com a sua existência. A Bíblia fala que nós temos que ser vistos e não ouvidos. Exatamente. A Ponto gente tem que final. pregar o tempo todo. Se precisar, a gente fala alguma coisa. Sim, aí é São Tomás? Não, não era São Tomás. Santo Agostinho. Santo Agostinho fala, É, é o filho da Mônica, né? filho da mãe. E Exatamente. a gente está com 1 minuto, Márcio. Sério? Só isso? Puxa Ó, e vida, olha que a nem... gente falou mais, hein? A gente falou um pouco antes. Caramba, isso porque tinha um monte de bonequinhos aqui para mostrar ainda. Então tá bom. Bom, vamos salvar isso. E assim, tinha muita coisa para a gente falar ainda em relação a aproximar a cultura, o entendimento da cultura que nós temos, né? Uhum. Do entendimento de Cristo, né? Do entendimento do Evangelho. Acho que seria incrível a gente continuar Não, nesse eu assunto. penso que a gente pode continuar assim. Até porque é um viés muito nosso, né? É muito da nossa natureza. Acho que o Márcio travou ali. Mas eu vou encerrar. E obrigado, pessoal, que acompanhou a gente aqui, que esteve aqui junto com a gente. Deus abençoe vocês. Uma ótima noite. Que vocês estejam cientes de que o mundo à volta é um mundo vivo e que precisa do seu testemunho como cristão. E é o que o Márcio falou: se precisar,
abre a boca. Se não precisar, exista e tenha consciência cristã. Que as pessoas vai ter sessão de perguntas e respostas sim, tá bom? A gente vai fazer a próxima. Deus abençoe.